Olá, pessoal! Aqui é a professora Liliane em mais uma aula de Geografia. Essa aula é referente ao PET 2, primeira semana do sétimo ano. Serve para o sétimo ano regular, sétimo ano integral e sétimo ano modalidades especiais, o EJA. Então, as informações desses slides são baseadas no PET 2 e foram colocadas informações extras pela professora. Nessa aula discutiremos sobre a relação entre consumo e degradação ambiental, conheceremos os processos de industrialização e de urbanização e seu custo ambiental. Então, o que é consumo? O consumo é um ato cotidiano das sociedades capitalistas através do qual as pessoas adquirem aquilo que lhes é necessário para a sobrevivência. Um exemplo do nosso consumo são os alimentos do supermercado, as roupas que utilizamos, etc. Pessoal, portanto, o consumo faz parte do nosso dia a dia e ele não deve ser condenado. O problema maior é o consumo exagerado desses produtos. O que é o consumismo? Já o consumismo ocorre quando a pessoa compra exageradamente produtos que tornam-se supérfluos, sendo muitas vezes incentivados pelas propagandas na TV e apelo dos produtos de marca. Então, nessa imagem, a gente está vendo uma mulher com várias sacolas. Será que ela precisa mesmo fazer essa quantidade de compras? O consumo, por exemplo, de alimentos faz parte, da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas será que a gente não compra alimentos e eles acabam perdendo na geladeira? Será que a gente não compra coisas demais? Várias roupas a gente compra, a gente jamais usa, e também não passa para frente, não doa para os demais. E outra coisa também é muito importante é o fato das propagandas na TV, e dos produtos de marca. Então, às vezes a gente acaba consumindo um produto simplesmente pela quantidade de propagandas que a gente vê em cima desse produto, como por exemplo a Coca-Cola, a Nike, o iPhone. Sustentabilidade é a satisfação das necessidades humanas, físicas, econômicas e sociais sem comprometer o futuro das novas gerações, com o objetivo de oferecer recursos e oportunidades iguais a todos. A educação ambiental é importante para promover a conscientização da população. Ou seja, a sustentabilidade, ela não prega deixar de consumir os produtos, e sim que a gente possa consumir, mas de maneira que a gente não comprometa o futuro das novas gerações. Ou seja, a gente deve consumir, mas a gente não deve consumir de maneira exagerada, porque também tem pessoas que vão necessitar desses mesmos recursos. E a gente tem que pensar nas próximas gerações, naqueles que serão nossos filhos, nossos netos, eles vão precisar desses recursos. Um exemplo disso é o recurso água. Quantas vezes a gente deixa o chuveiro ligado mais tempo que necessário, vai escovar os dentes, deixa a água aberta, escorrendo. Então, a gente não está pensando em quem necessita desse recurso, né? Então, a educação ambiental é uma das maneiras pelo qual as escolas, as empresas estão promovendo aí essa conscientização da população. Sustentabilidade e consumo. A sustentabilidade também diz respeito à utilização consciente dos recursos naturais do planeta e de uma equidade social, pois nem todos têm acesso ao mínimo para sobreviver, como alimentação, moradia, educação e saúde. Nessa imagem aqui ao lado, a gente vê uma favela. Então, na favela, as pessoas, em geral, não têm energia elétrica, não têm sistema de esgoto, têm dificuldade para chegar água nessas casas, as moradias não são, bem estruturadas. Então, a gente vê que existem pessoas que possuem dificuldade de ter acesso ao mínimo necessário para sobreviver. Então, a gente deve também pensar nos outros. O meio ambiente e o consumo. O meio ambiente e a sua preservação é atualmente uma das maiores preocupações das sociedades. Porém, durante muitos anos, a humanidade desenvolveu os setores econômico e industrial sem o cuidado com a conservação da natureza. E hoje, várias dessas coisas, que ocorreram,
o consumo exagerado, a produção sem preocupar com a poluição, trouxe consequências nos dias de hoje. Hoje, a população percebe a necessidade de preservar o meio ambiente e uma das causas dessa ideia da preservação é justamente ter percebido que os recursos são finitos, ou seja, um dia eles vão acabar. Então, se a gente não preservar os recursos naturais, a gente pode ficar sem eles, né? Hoje, as indústrias, o comércio, são cobrados de seguirem normas ambientais, como a norma ISO, por exemplo, e as empresas precisam também pensar no meio ambiente, né? Alguma indústria, ela precisa emitir poluentes? Muitas vezes sim, porque no próprio processo de produzir um determinado produto, ele pode acabar emitindo gases. Porém, se não tiver um filtro para poder segurar um pouco esses gases, em pouco tempo a atmosfera vai ter o problema dos gases estufa. Então a gente tem que pensar nisso também, cobrar aí das empresas, da sociedade, dos governos de cuidar desse nosso meio ambiente e também fazer a nossa parte, porque nós também somos responsáveis aí por esse consumo. Os resultados das ações humanas. Os processos de industrialização e de urbanização têm causado problemas ambientais, como desmatamento, impermeabilização do solo provocada pela pavimentação, canalização de córregos e rios. Então, é comum nas cidades realizar a impermeabilização do solo, que na verdade nada mais é do que asfaltar. Então, quando a gente coloca o asfalto, a gente está tampando o solo, né, a terra. Então, quando a chuva vem, ela tem que ter um lugar para ela infiltrar, um local para ela entrar. Quando a gente tem uma área que não está impermeabilizada, ou seja, que não tem estradas em cima, a água vai vir, vai entrar nesse solo. É claro que o solo também tem uma capacidade máxima de absorver água. Mas se eu tampar tudo, não vai ter para onde essa água ir. E é nisso que geram aí as enchentes, as inundações. Também é muito comum a canalização de córrego e rio. O que é isso? É você pegar a água aí de um rio e colocar ele em canos, né, em tubos. Então, o que acontece? Na hora que vem um volume de água muito grande, que é a época das chuvas, muitas vezes essa canalização não dá conta do volume de chuvas. E o que acontece? Essa água vai vazar, gerando também diversos problemas na cidade. O desmatamento também é um problema, porque o uso aí dos móveis, vários produtos que a gente utiliza, tem madeira. Né? Então, a gente tem que saber também certificar de onde que vem essa madeira, se preocupar com essa preservação ambiental, porque existem locais que têm a plantação, né? E eles tiram a madeira dessa plantação e não através do desmatamento, né? Que é ilegal. A urbanização. Com o crescimento das sociedades e também das cidades e da população, o consumo de recursos naturais tornou-se mais frequente e exagerado. Hoje, principalmente as grandes cidades, enfrentam problemas relacionados ao meio ambiente, como enchente, aumento de lixo, etc. Então, o aumento de lixo é um grande problema nas cidades. As grandes cidades não têm onde depositar os seus lixos e geralmente depositam em outras cidades, transportam esse lixo. São Paulo, por exemplo, que é uma grande metrópole, leva a maior parte do seu lixo para um município da grande região de São Paulo. Então, não fica na própria cidade de São Paulo. Belo Horizonte e as chuvas no verão. Então, eu coloquei para vocês aqui um exemplo do que acontece quando não há preservação do meio ambiente e não se preocupa aí com a impermeabilização do solo. Uma das consequências das mudanças ambientais nas cidades é uma maior incidência de tempestades e raios. Em janeiro de 2020, ocorreram inundações em vários bairros de Belo Horizonte, caíram árvores, causando diversos prejuízos para a cidade. A gente pode ver aí na imagem os carros passando, né, sobre uma área inundada. Então, além de oferecer risco à vida, porque a gente sabe que tem nessas épocas deslizamento de terra,
Então, várias casas caem, né, nesse processo. Os carros também, né, são arrastados, né? A gente já viu várias imagens disso, né, em jornais, etc. E essas inundações causam muitos problemas também à cidade, igual cair árvore, destruir fiação. Então, se não houvesse tanto exagero, né, na pavimentação, na canalização dos rios, a diminuição das áreas verdes das grandes cidades, que é cada vez maior, de repente esses prejuízos poderiam ser bem menores. Resumão. Pessoal, chegamos ao final dessa aula. Nela, nós aprendemos os conceitos de consumo, consumismo e sustentabilidade. Observamos a relação estabelecida entre meio ambiente e consumo, bem como as consequências ambientais na urbanização. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Aperte o joinha para incentivar a professora. Inscreva-se aqui no canal para você conhecer e saber quando os vídeos forem lançados. Tire suas dúvidas e faça os comentários. Manda aí o seu like e me siga no Instagram, @Liliane de Deus Barbosa. Obrigada, até a próxima aula!